pessoal, passando aqui para deixar um recadinho, lembrando que hoje é o último dia do ano e que o ano passado, por essa época, nós estávamos despedindo de 2019 e esperando um 2020 novo. Ele realmente veio novo, mas veio com novidades que ninguém gostou, né? Profetas diziam que o ano de 2020, né? 2020 seria um ano dobrado de bênçãos, um ano de prosperidade, enfim. Mas quase nada daquilo que disseram cumpriu, porque tivemos um ano de recessão, um ano bem complicado para toda a área, né, da nossa vida. Mas eu corrigia uns cadernos há uns 30 dias atrás e observava o dia 17 de março, né, como diz a música, o dia em que a terra parou. E naquele dia eu observei o último registro das crianças na escola. Ali havia sido feito a nossa última interação, nosso último dia de aula. E aí a escola foi fechada e fomos trabalhando com uma situação atípica, né, difícil para nós professores, porque crianças a gente tem que dar aula para eles presencial. As discussões, as questões levantadas, no contato. Essa aula tem que ser presencial. Criança não dá para ser via vídeo, não. E vimos o nosso planejamento ir por água abaixo, porque a escola não é a toque de caixa, as coisas não acontecem. Não, vamos fazer o que hoje? Não, a gente já sabe o que a gente vai fazer. É tudo planejado, o ano posterior é anteriormente planejado e tudo é feito de acordo com planejamentos. Mas o planejamento caiu por terra, tivemos que nos reinventar. Mas engraçado, quando eu olhava o dia 17 de março, em história a gente falava de tempo, né, das diversas formas de marcar o tempo, da passagem do tempo, como ele deixa marcas na natureza, nas pessoas, enfim. Falávamos de tempo. E olhava aquela data ali e até me emocionei, vendo o caderno com aquele último registro. E partimos para praticamente 10 meses de aula sem as crianças e nem os professores na sala. Um desafio. E dentro do possível foi vencido por nós e pelas crianças também. Onde pais, avós, tios, padrinhos, vizinhos viraram professores, tiveram que ensinar, porque o professor foi obrigado a largar a sala de aula. Mas passamos por isso, né? Mas o mais triste é ver que sempre ensinamos às crianças o bom comportamento. Pegar na mão, dar um abraço, fazer um afago. E para aqueles mais íntimos, até um beijo. Mas tudo isso foi eliminado, foi cancelado por um vírus insignificante, mas altamente contagiante. Um vírus que não pode ser visto a olho nu, a não ser com equipamentos, né, de última geração. E aí ele quase que nos venceu. Alguns foram vencidos porque morreram ou ficaram com sequelas e que ficarão com elas pelo resto da vida. Ficamos como que endeusando esse vírus, implorando que ele fosse embora, e ele ainda não foi embora. Há pessoas que pensam que ele foi, mas ele ainda não foi embora, ainda está contaminando e matando. E pedimos por uma vacina que já veio, mas que a sua comprovação só será feita, né, com o carro andando. Não vai ter jeito de testar as pessoas e saber os efeitos colaterais, porque não deu tempo dessa fase ser concluída. Mas eu gostaria que a gente refletisse sobre tudo isso. Comércios fechados, pessoas desempregadas, muitos desempregados, muitos. Engraçado que eu ouvi o relato de uma senhora de 60 e poucos anos que disse que trabalhava no Fórum de Belo Horizonte e as pessoas acima de 60 anos foram demitidas. E que ela era uma delas. Mas que ela havia pago ao irmão para fazer uma construção para ela, pagou todo o serviço adiantado e que havia feito um empréstimo consignado para poder pagar essa construção. E quando perdeu o emprego, o banco confiscou o seu acerto
para poder pagar esse empréstimo. Imagina a situação, sem emprego, a construção pela metade e sem o dinheiro de acerto, que é ele quem segura as pontas quando alguém perde o emprego. Mas não deu para ela. São histórias que a gente vai ouvir de muitas pessoas, são muitos relatos de pessoas que perderam o emprego nessa condição. Mas graças a Deus nós estamos aqui empregados, né? Mas teremos um ano muito difícil. O ano de 2021 será o efeito colateral de 2020. O que será dele? Para muitos de nossos parentes, amigos, vizinhos, irmãos de igreja, como será a vida deles? Mas em Atos 2, a Bíblia diz que a igreja era unânime na oração e no partir do pão. Então agora a igreja terá que ser unânime, terá que socorrer, não haverá mais auxílio do governo, provavelmente as cestas básicas doadas irão minguando, e aí só Deus é que poderá nos defender. Então, o Senhor Jesus diz em Mateus 6,25, para que nós não estejamos ansiosos quanto a nada. Mas no 6,33, ele diz para nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas que nós necessitamos serão acrescentadas. Eu creio nisso. Mas a maioria das pessoas crê no físico, crê no trabalho, no dinheiro, e elas foram as que mais pereceram esse ano. Mas teremos um ano muito difícil, um ano de recessão, muitas empresas fecharam, né? Mas a gente sempre ensinou para nossas crianças, né? O sorriso e tudo. E quando eu vejo na rua as máscaras no comércio, onde quer que a gente vá pelas ruas, a pessoa de máscara, tampando aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso sorriso, distanciando os nossos irmãos, não pegando na mão, não abraçando. E é isso que tem que ser, porque senão o contágio será muito maior. Mas é muito triste ver tudo isso, ver como esse vírus é maligno e como ele veio como um representante do mal para distanciar as pessoas. E quem insistir será contaminado e morto. Parece um filme, mas é uma realidade. Que Deus nos abençoe nesse próximo ano. A gente realmente tenha um ano novo, né? E que a gente possa refletir sobre esse ano de 2020 e nunca mais esquecê-lo. Para ficar se torturando? Não. Para a gente não esquecer de onde Deus nos tirou. Fomos livres, fomos livrados, né? Não fomos contaminados, não tivemos parentes mortos. Quem teve não vai poder usufruir dessa fala. Mas muitas pessoas, né? Tivemos 1% da população brasileira de 210 milhões, 0,5%, que são praticamente 10 milhões de contaminados, ou perto disso. Então vai dar 0,5% da população, ou nem meio. Ou seja, 99,5% da população não se contaminou. É um índice muito grande de pessoas não contaminadas. Então que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, nos dê um ano realmente novo, e que a gente não deixe de pensar em socorrer o necessitado, que foi sempre isso que Jesus pregou. Deus abençoe o seu ano, abençoe a sua vida e te guarde nas mãos dele. E nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Deus te abençoe.